Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos estreando hoje o nosso primeiro podcast aqui do nosso canal. O Senhor nos deu essa nova missão de poder trazer aqui para você aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Então, se você ainda não conhece o nosso Beloved Club, ele é um clube onde você consegue ver os nossos devocionais. A gente tem lives de devocionais. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, é beloved.devocional. Então, segue a gente lá. E hoje nós vamos começar o nosso podcast com um tema, assim, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que se chama Como Manter a Fé no Meio da Espera. Eu posso ser bem sincera com você que o Senhor, Ele tem falado muito comigo em relação a esperar. Já faz acho que uns 3 anos que Ele vem falando isso comigo, e se eu parar e ver que por toda a minha vida sempre existiram processos onde eu precisei permanecer firme na espera por algo. E se a gente olhar hoje na Bíblia, existem diversas histórias que me inspiram durante a espera. José, que passou 17 anos, ele teve um sonho e passou 17 anos até se cumprir. Abraão, aos 76 anos, recebeu a promessa da nação e teve seu primeiro filho aos 100 anos. Mas uma história que começou a constranger o meu coração quando eu comecei a estudar ela a fundo foi Noé. Noé, ele era um homem justo e bom e ele andava com o Senhor. E vamos ler lá em Gênesis 6. Noé, ele era o único homem justo. Lá em Gênesis 6, 9 diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, no 11 diz: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipestre, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. E aí a gente pula lá pro 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aí ele dá as instruções no 19, e lá no versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E quando a gente para olhar a história de Noé, ele tinha 500 anos quando o Senhor veio e deu essa palavra de que ele precisava construir uma arca porque ele mandaria dilúvio. E se a gente olhar na história de Noé, ele era o único homem da humanidade que era justo, que conhecia o caráter de Deus, que andava e tinha um relacionamento com Deus. E por causa dele, Deus resolveu poupar a vida de Noé e de 2 casais de animais e também da vida da família de Noé. Só que se a gente parar para olhar, Noé recebeu essa palavra do Senhor quando ele tinha 500 anos. E até o período dele construir a arca para que pudesse vir o dilúvio, demoraram-se 100 anos. E se a gente parar para ver, Deus apenas falou uma vez com Noé. Noé, a palavra que o Senhor liberou sobre a vida do Noé fez com que ele sustentasse por 100 anos. Você tem ideia disso? Isso faz me questionar: Senhor, será que eu seria capaz, eu teria essa fé o suficiente para me sustentar, a sua palavra me sustentar durante 100 anos? E o mais doido ainda é que ele era o único da humanidade, que ele era justo e bom. Então, ele tinha que ser forte e resistente para que a maldade ao redor dele não influenciasse ele no relacionamento que ele tinha com Deus. Mas o que mais me pegou foi que ali na história de Noé não tinha chuva,
Noé não sabia o que era a chuva, nunca tinha chovido na terra. Então ele teve que confiar 100% no caráter do Senhor, na palavra do Senhor, porque eles zombavam de Noé, porque ele estava construindo uma arca e nem era especialidade de Noé. Não era a profissão dele, ele não tinha essas habilidades, mas o Senhor deu o passo a passo de como teria que ser construída. E hoje eu me pergunto, falo, Senhor, será que eu seria capaz eu teria essa fé de Noé de sustentar e continuar fazendo, por mais que demorasse 100 anos? Então hoje eu quero trazer para vocês 3 dicas de como permanecer na fé quando você tá esperando por algo. Se você tá esperando por um relacionamento, se você tá esperando uma proposta de emprego, se você tá esperando realizar um sonho da sua vida, ou você tá esperando o Senhor te revelar qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. A primeira é conhecer o caráter de Deus. Essa é a primeira coisa, porque quando nós sabemos quem Deus é, nós sabemos que Ele é imutável, que Ele é infalível, que Ele é fiel, independente de se eu sou fiel a Ele, Ele continua sendo fiel. E quando eu conheço do caráter do Senhor, eu sei o que Ele é capaz de fazer. É igual, se você conhece uma pessoa tão bem que ela é super organizada e você sabe que ela organiza as coisas de uma forma, ela te conhece muito bem. Então, quando essa pessoa é um ser humano, você fala assim, eu confio, essa pessoa é muito organizada, então eu posso confiar isso a ela. E você sabe que vai ser feito porque você conhece essa pessoa, você conhece o caráter dela. Deus é a mesma coisa, de quando nós conhecemos o caráter e temos a firme convicção. Não importa o que aconteça, não importa as nossas circunstâncias. Nós precisamos manter os nossos olhos e confiar em Deus, porque quando nós duvidamos se Deus vai fazer, nós estamos duvidando do caráter de Deus. E Ele é imutável, infalível. Tem um versículo lá em Deuteronômio que diz que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua aliança de gerações em gerações. Então, o Senhor, Ele é fiel. E por gerações e gerações, Ele cumpre a sua promessa. Por mais que um dia você vá para Jesus, a promessa que Ele fez para a sua nação, para os seus filhos, vão se cumprir. E a segunda chave que nós precisamos ter é, nós precisamos acreditar que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e agradável. Lá em Romanos 12:2 diz que renovai as nossas mentes. Nós precisamos renovar as nossas mentes e entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando nós entendemos que essa é a boa vontade do Senhor, nós conseguimos entender a nossa estação. Existem estações na nossa vida, então a gente começa a achar graça e satisfazer na estação que nós estamos vivendo, porque é isso que o Senhor tem para esse dia, para essa estação. Se você tá solteira, e é isso que o Senhor tem para você. Satisfaça nisso, entende que essa vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, que Ele está tratando o seu coração, que Ele está cuidando, Ele está moldando o seu caráter para receber aquilo que Ele tem para você. Quando nós entendemos e nós somos gratos por aquilo que nós estamos vivendo, nós entendemos que há uma beleza de cada estação e nós aproveitamos, para que assim nós possamos viver a próxima. Porque se a gente não for grata hoje por aquilo que o Senhor nos tem entregado e pela estação que nós estamos vivendo hoje, nós não seremos gratos na próxima estação, porque os nossos olhos sempre vai estar naquilo que eu quero, naquilo que a outra pessoa está vivendo, e você se compara com as outras pessoas e não vive aquilo que o Senhor tem para você. Então tenha essa convicção de que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a terceira é que a nossa espera, se existe algo que você tem esperado hoje, isso é porque o Senhor está moldando o nosso caráter. Tem um versículo também que é lá em 2 Pedro, que ele disse que a gente acha que o Senhor está demorando, mas não, o Senhor está moldando o nosso caráter para aquilo nos proteger, porque se nós recebêssemos agora aquilo que nós tanto queremos, talvez isso tomaria o lugar do Senhor,
talvez aquilo seria algo que nos destruiríamos. Então nós precisamos confiar no processo, assim como José confiou no processo do Senhor. E por mais que ele foi traído, que ele foi vendido, que ele foi preso, ele continuou confiando na estação, na vontade do Senhor, sabendo que era Deus. E isso fez com que o preparou para que ele pudesse governar o Egito. Hoje eu quero trazer de que nós possamos ser igual Noé, que basta uma palavra do Senhor, isso nos mantém firme na nossa fé, porque nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança, e a nossa esperança está no Senhor, que é um Deus que não falha, um Deus que não muda. Então eu não sei o que você está passando hoje, porque o que você está esperando, qual situação, mas lembre-se que aquele que cuida de você não dorme. Então vamos orar para finalizar esse primeiro podcast que eu quero declarar sobre a sua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, comece a reinar no seu coração. Que a cada dia você possa acreditar na palavra do Senhor, no caráter do Senhor, porque Ele não dorme, porque Ele não muda. E a partir de hoje o seu coração vai se acalmar no Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Então que você viva essa realidade do Senhor para sua vida, essa plenitude. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo e compartilha para uma amiga que você sabe que também está esperando. Um beijo e até o próximo.